A Advocacia Geral da União oficializou nesta terça-feira uma ação do governo que contesta a derrubada do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Segundo a AGU, a decisão do Congresso em vetar a alta desse tributo viola o princípio da separação de poderes. A judicialização do caso foi interpretada como uma afronta do Planalto ao Legislativo, com diversos parlamentares da oposição e do Centrão alertando sobre a escalada da crise e o rompimento de relações. O líder da oposição na Câmara, o deputado Coronel Zucco, ele publicou na rede social X uma nota do bloco dizendo que, ao acionar o judiciário, o governo declara uma guerra ao Congresso Nacional e atenta contra a democracia. O texto diz ainda que o Planalto utilizou a alta do IOF de forma abusiva para tentar aumentar a arrecadação para cobrir o rombo fiscal que ele mesmo causou. Por fim, Zucco seguiu a mesma linha de outras lideranças do Congresso e afirmou que a resposta ao governo será firme e o parlamento saberá reagir à altura. Enfim, alguns elementos para a gente destacar e discutir em relação ao episódio do IOF. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota, já conectado ao vivo. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. Mais um dia, mais um capítulo que envolve esse episódio do IOF, a derrubada do aumento do imposto e agora, entre aspas, o contragolpe do governo, que já protocolou essa ação, vai judicializar. Agora é esperar para ver. Bem-vindo. O governo vai recorrer mais uma vez ao tapetão. Mais uma vez, não é surpresa nenhuma. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Já faz algum tempo que esse é o jogo. É difícil tentar convencer o governo a reduzir os gastos. É praticamente uma tarefa impossível, mas, de qualquer forma, vai aqui de novo a minha contribuição para um pacote de corte de gastos para que o governo não precise aumentar imposto. É simples. Basta reduzir o número de ministérios para 6, cortar pela metade o número de cargos comissionados em todos os poderes, suspender as viagens internacionais e os eventos durante 2 anos, suspender também durante 2 anos toda a publicidade oficial, vender metade dos carros oficiais e todos os jatinhos da FAB, suspender a contratação de novos servidores durante 2 anos, privatizar todas as estatais e limitar em 2 anos o recebimento do Bolsa Família, à exceção de doentes e idosos. Os congressistas podem ficar à vontade para batizar esse pacote de lei pingos nos is. Luiz Felipe Dávila também com a gente, vai trazer suas reflexões para mais esse episódio que envolve a derrubada da alta do IOF, a insatisfação do governo, a Advocacia Geral da União anunciando que o governo vai recorrer contra essa derrubada e aí a oposição dizendo o governo declarou guerra contra o Congresso. Quais podem ser as consequências desse cenário, hein, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus amigos de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, este é mais um episódio que mostra a Advocacia Geral da União desvirtuando o seu papel e tomando uma postura política na defesa de um ato arbitrário do governo em usar um imposto regulatório, que é o IOF, para arrecadar mais imposto. Isto é inconstitucional. Você não pode transformar um imposto regulatório do setor financeiro para aumentar a arrecadação. E veja só a argumentação da Advocacia Geral da União, que diz que isso pode provocar riscos fiscais graves ao Estado brasileiro. Ora, esse é um problema político, não tem nada a ver com a constitucionalidade do dado. Aliás, Caniato, o artigo 153 da Constituição, ele dá sim poder ao Executivo
para aumentar, para regular impostos regulatórios. Ou seja, para pegar o IOF, por exemplo, acha que agora teve um problema, um descasamento de câmbio ou alguma coisa com entrada de importação e exportação, você pode usar para regular, moderar, evitar que determinado fluxo saia com uma rapidez muito indevida, tal. Mas você não pode usar um imposto regulatório para aumentar a arrecadação. Isso é inconstitucional, isso é uma barbaridade, é uma violação clara da Constituição. E a AGU está endossando essa inconstitucionalidade. Então, o que o Congresso Nacional fez? Usou o seu poder constitucional do artigo 49 para declarar que transformar um imposto regulatório em imposto de arrecadação é abuso de poder, e é exatamente isso que foi esse aumento indevido do IOF. Porque se você quer aumentar a arrecadação, você precisa respeitar o princípio da anterioridade, ou seja, você tem que planejar este ano para arrecadar no próximo ano. Não pode criar um imposto e arrecadar no mesmo ano que ele é criado, ou que é modificada a alíquota. Então, é uma barbaridade a inconstitucionalidade. Agora, tudo virou político, a AGU atua de forma política, o PSOL atua como uma guarda pretoriana do governo e entra com ação de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para provocar o Supremo a se manifestar sobre um assunto que a questão constitucional é clara, só não olha quem quer transformar tudo num jogo político e de poder. E isso só cria mais instabilidade política, só cria mais desconfiança em relação às instituições e só demonstra esse poder insano de arrecadação do governo federal. E quem gosta de se debruçar sobre questões constitucionalistas é o Acácio Miranda, está com a gente nesta edição. Acácio, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. O Acácio, claro, participa dos programas e telejornais da Jovem Pan, mas também é professor, advogado, né, Acácio? Também já atuou na esfera política, e eu queria pedir sua reflexão sobre esse episódio, mas exatamente a decisão tomada pelo Executivo por meio da AGU, anunciando a judicialização, e aí eu até destaco, viu, Acácio, a manifestação do ministro Jorge Messias da AGU, dizendo o seguinte: a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. E é justamente o que fala também a outra parte, porque a oposição também, quando analisa esse episódio, fala em interferência do Executivo em uma decisão que teria sido tomada pelo Congresso Nacional. Enfim, o que estamos observando e quais são as projeções que a gente pode fazer? Boa noite, Caniato, boa noite, Dávila, boa noite, Mota, e uma boa noite especial à nossa audiência. Caniato, essa história toda me faz lembrar um ditado que meu avô usava sempre: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco o que nós temos acompanhado neste momento, nessa disputa entre Congresso Nacional e Poder Executivo, porque é fato, em primeiro lugar, que há necessidade de nós cortarmos gastos, e é fato também que o Legislativo abocanhou uma parte do orçamento através das emendas parlamentares. Então, ninguém tem razão nessa confusão. E no momento em que dois poderes brigam entre si, essa disputa acaba, infelizmente, batendo as portas de um terceiro poder, que neste momento já é um poder empoderado no Brasil. É dúbio o que eu estou dizendo, mas já é um poder que tem muito protagonismo no Brasil, que é o Poder Judiciário. Essa questão será decidida pelo Poder Judiciário. Verdade seja dita, todo mundo tem um pouco de razão nessa confusão. E por quê? Primeiro, a rigor, o IOF é uma prerrogativa do Poder Executivo. E o Dávila bem disse, é um imposto que tem um viés mais regulatório do que arrecadatório. Mas o Legislativo também tem razão ao afirmar que alguns mecanismos foram atropelados, especialmente o princípio da noventena, que diz que os impostos devem ser estabelecidos 90 dias antes da sua vigência,
e o princípio da anualidade, que a rigor o imposto precisa vigorar no ano subsequente. Então, são estes os aspectos que se tem em consideração. Há uma tendência muito grande que essa discussão só venha a ser tratada efetivamente a partir do mês de agosto, mas, como é uma questão que demanda uma certa celeridade, caberá ao presidente do Supremo Tribunal Federal, durante este recesso, através de liminar, determinar se o imposto continuará vigendo ou não continuará vigendo. E aí eu aponto a bizarrice. Um imposto que afetará todos os brasileiros, será determinada a sua existência ou não, mesmo que temporariamente, pela canetada de uma única pessoa. Isso é muito importante destacar para quem nos acompanha, porque nós estamos acompanhando um discurso de que o aumento desse imposto retiraria recursos ou, na verdade, penalizaria aqueles que ganham mais ou que têm dinheiro investido, sob o argumento de que é importante transferir, né, recursos dos mais ricos para os mais pobres, olhando para aquele projeto de isentar as pessoas que ganham até R$5 mil, o imposto de renda. Mas, se a gente analisar friamente, todos acabam sendo impactados com o aumento de IOF, todos, sem exceção. Deixa eu passar para o Mota, porque tem essa projeção, Mota, em relação ao que a Suprema Corte poderia decidir uma vez ajuizada essa ação, né? Qual seria a decisão? Alguns já têm uma noção do que poderia acontecer, outras pessoas não. Mas, trabalhando com uma hipótese, imagine que a manifestação seja favorável ao Poder Executivo. Qual seria o papel do Congresso Nacional? Você acha que, de imediato, é possível pensar, talvez, em um novo projeto de lei, uma medida que poderia assustar ou, na verdade, criar um novo arcabouço que inviabilizaria a cobrança desse imposto? De alguma maneira, o Congresso vai precisar se mexer, né, Mota? Ou não, Caniato. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia do que o Congresso vai fazer ou o que ele poderia fazer. O que a gente está vendo já há algum tempo é a criação de uma situação na qual os tribunais têm a última palavra sobre qualquer coisa. Esse é um jogo impossível de ser jogado pelo Congresso. Se o Executivo está aliado com o Judiciário, os tribunais têm a última palavra, acabou o jogo. Qualquer coisa que o Congresso produza ou faça pode ser declarada inconstitucional. Os argumentos podem ser virados de cabeça para baixo, como a gente está vendo nessa situação. O governo, em resposta a um movimento legítimo e constitucional do Congresso, recorre à Justiça, provavelmente esperando que a Justiça declare a ação do Congresso como inconstitucional. Mas a ação do Congresso é constitucional. Só que o governo usa como argumento justamente que o Congresso estaria ferindo a separação dos poderes, o que o próprio governo está fazendo quando pede a um outro poder que invalide. Assim, é impossível você explicar para uma pessoa essa realidade bizarra que se criou aqui no Brasil. Na verdade, é um novo tipo de direito no qual qualquer coisa pode significar qualquer coisa. Lembra aquele romance do George Orwell, 1984, né? Onde o Estado daquele romance dizia que guerra é paz, liberdade é escravidão. É isso. Você protestar contra a violação da separação de poderes é violar a separação de poderes. É um jogo de palavras onde significado, lei, direito já deixou de ter qualquer importância. Eu não acho que aqui tem qualquer relevância a gente ter uma discussão técnica, né? Que eu acho até interessante nessa história do imposto arrecadatório. É como você chegar para o imposto que não tem caráter arrecadatório, né? Muita gente diz, o Dávila disse agora, segundo os especialistas, o IOF é um imposto com caráter regulatório. Para mim, que não sou especialista, isso é a mesma coisa que você chegar para um alcoólatra e dizer assim, olha, esse drink aqui, ele não tem caráter viciante.
é só para você dar uma relaxada. Imagine chegar para um governo na vibe que esse governo atual está e dizer: esse imposto aqui é só regulatório, não é para arrecadar. Tá? Mas eu acho realmente que essas discussões são todas superficiais. O que está em jogo aqui é efetivamente a separação de poderes. Aquela pergunta que eu fiz, acho que foi ontem aqui no programa. Quem dá a última palavra? Porque se a última palavra for sempre dada por um poder, manda o Congresso para casa e vamos deixar que a última palavra já seja dada imediatamente. Pois é, quero até compartilhar mais uma manifestação do ministro da AGU, Jorge Messias, abrindo aspas para ele. Eu gostaria de lembrar que essa decisão do presidente da República de judicializar e também de aumentar o IOF foi precedida de um amplo estudo técnico e jurídico, solicitado a mim na semana passada, fecho aspas. Ou seja, dizendo que para aumentar o IOF fizeram estudos e se debruçaram sobre essa questão. O Dávila não concorda. E aí, Dávila, queria, além de talvez contribuir e compartilhar alguma informação a respeito dos questionamentos feitos pelo Mota, queria que você também nos dissesse sobre quais podem ser as respostas do Congresso Nacional, uma vez que a Justiça dê aval para o governo aumentar o IOF. Renato, primeiro, tem fenômenos na política brasileira que é difícil explicar para alguém que não é brasileiro. Você explicar o que é jabuti é difícil explicar assim. Como é que tem uma emenda que você vai aprovar um projeto, aí você coloca 200 outros projetos dentro da emenda que não tem nada a ver com o projeto inicial. Não, mas é assim que funciona. O governo tentou usar o IOF como um jabuti para aumentar a arrecadação. Não, o pior que isso é falado aos quatro ventos por todo mundo, pelo ministro da Fazenda. O presidente da República hoje foi elaborar o Plano Safra, disse que precisa aumentar a arrecadação para fazer justiça social. O próprio Jorge Messias, da AGU, o que ele disse? Que isso pode trazer riscos fiscais graves ao Estado brasileiro. Traduzindo, é aumentar a arrecadação mesmo. Ou seja, todo mundo diz que vai usar um imposto regulatório para aumentar a arrecadação e todo mundo acha que isso é constitucional. Não é constitucional, não está na lei que você pode usar um imposto regulatório para aumentar a arrecadação, ponto. Isso não tem interpretação, veja bem, não tem. Isso não pode, isso é inconstitucional. É que no Brasil, como bem disse o Mota, as leis se tornaram coisas relativas, subjetivas, cada um tem a interpretação que quer, é pessoal. Então, assim, é pessoal, é isso mesmo, não se respeita os limites do poder, a autonomia dos poderes. Então, o que o governo vai acontecer com essa judicialização? Eu espero que o Congresso Nacional reaja à altura deste desafio. E eu já fiz aqui a proposição. O Congresso tem que aprovar uma PEC para acabar, extinguir o IOF a partir de 2026. A extinção do IOF já estava planejada desde o governo anterior, porque é uma excrescência tão grande, esse imposto regulatório, que o Brasil não poderia ingressar na OCDE, tendo esse imposto em vigor. Então, isso já estava planejado para ser extinto em 2029. Já que isso se tornou uma aberração tão grande, o Congresso Nacional deveria reagir aprovando uma PEC para acabar imediatamente com o IOF. É isso que tem que fazer. E entrar em vigor a partir do próximo ano, de novo, como efeito regulador, tem que dar um tempo para se adaptar ao jogo. É a única resposta à altura de uma violação crassa de um princípio constitucional, mais vem sendo relativizado, vem criando tensão entre os poderes e vem quebrando completamente a independência e autonomia dos poderes. Agora, Cássio, e essa narrativa, essa tese de que o aumento do IOF atingiria somente os ricos, as pessoas que investem, quem viaja ao exterior? Muita gente abraçou essa ideia, só que não é bem assim, né? Não é nem um pouco assim. Eu acho que essa talvez seja a grande falha do governo em termos de comunicação. Quisesse o governo efetivamente taxar os mais ricos, ele poderia ter usado outro imposto que está estabelecido na Constituição, que é o imposto sobre grandes fortunas. Esse sim
sem exceção alguma, taxaria só os mais ricos. O IOF, ele incide sobre operações financeiras. Todas as vezes que alguém usar o cartão de crédito, há incidência do IOF. No Brasil, não são só os ricos que usam cartão de crédito. Inclusive, para os mais pobres, a taxa do cartão de crédito, o crédito que se tem, faz parte, inclusive, do orçamento. As pessoas usam fazendo conta para estabelecerem quais são os seus limites. Envio de recursos para o exterior. Existem pessoas que têm parentes tentando fazer a vida lá fora. Não são ricos e estariam taxados por isso. Então, essa falsa narrativa também é um dos aspectos combatidos pelo Congresso Nacional com muita razão. Se o governo quer efetivamente, disse no começo e direi agora no final, taxar as grandes fortunas, que use um imposto que tenha exatamente esse nome. E há um último aspecto, o PIX. Ficou meio nebulosa a taxação ou não do PIX. Acho que ninguém tem dúvidas que, em sendo aprovado o IOF, ele seria inserido nesta taxação também. Então, o principal mecanismo de circulação econômica no nosso país estaria abarcado por este tributo. E eu pergunto, são só os ricos que usam o PIX no dia a dia? Então, toda essa complexidade precisa ser levada em consideração. O governo federal tem usado uma narrativa que o IOF, a incidência do IOF, serviria para custear a isenção do imposto de renda daqueles que ganham até R$5.000. Eu acho que a justiça social da isenção do imposto de renda é correta, mas, repito, existem mecanismos mais efetivos para que seja estabelecida essa justiça tributária e não o IOF, até porque o IOF, da forma como foi colocado, parece muito mais o ressuscitar a CPMF do que a instituição do IOF propriamente. Pois é, agora, diante dessa situação, Mota, com parte do Congresso ameaçando romper com o governo e possivelmente sinalizando para imposição de derrotas aquelas medidas que são estrategicamente importantes para a atual administração, a gente não corre o risco de se deparar com a paralisação completa da agenda parlamentar. Você não lhe parece uma aposta arriscada do governo em adotar essa estratégia de judicializar, ao invés de, sei lá, atribuir a alguém, ao articulador do governo, fazer aquele trabalho que normalmente a gente costuma acompanhar em toda a administração, né? Tem aquela figura forte do governo que conversa com as lideranças partidárias, acordo, gastar solado de sapato, muito cafezinho, conversar, negociar, faz parte, né? O executivo precisa negociar com o Congresso Nacional, com as lideranças partidárias, faz parte. Abrir mão desse mecanismo, e eu volto ao seu primeiro comentário, e apostar tudo no tapetão, me parece arriscado demais. Eu acho que você tem razão, mas esse mundo que você descreve, Caniato, me parece que é um mundo que está desaparecendo e está sendo substituído por um outro mundo onde o tapetão é muito menos arriscado. Eu acho que o que a gente está vendo hoje no Brasil é a hegemonia de um tipo de mentalidade que é resumido nessa expressão justiça social. Essa semana, o grande economista e pensador Thomas Sowell fez 95 anos. E ele explica o absurdo que é essa expressão justiça social. Essa expressão, ela é usada para significar o seguinte: existe um grupo de pessoas iluminadas. Essas pessoas sabem quanto dinheiro cada um de nós deve ter, quanta renda cada um de nós deve ter. Então, a justiça social é tirar dinheiro de alguns de nós e dar para os outros até que essa combinação perfeita seja atingida. Agora, presta atenção, as pessoas que sempre estão encarregadas de fazer essa justiça social sempre têm muito dinheiro. Elas sempre estão em cima. É uma coisa curiosa.
A justiça social nunca começa por elas. Tá? Thomas Sowell explica esse absurdo. E aí a gente vê essa mentalidade, que é uma mentalidade de demonização da prosperidade. Eu sempre falo aqui que predomina no Brasil, o que a gente ensina às nossas crianças é o preconceito contra quem trabalhou e conseguiu bons resultados na vida. Essas pessoas no Brasil são perseguidas. O empresário no Brasil é um vilão. E existe um cestinho de maldades esperando a vez de ser aberto e as maldades serem tiradas de lá. Uma delas é esse imposto sobre grandes fortunas. Imagina isso. Quem vai dizer o que é uma grande fortuna? Não vai ser nenhum de nós quatro aqui, eu aposto. Tá? Vai ser algum burocrata sentado em algum escritório, aconselhado por algum lobista, algum escritório, e aí ele vai resolver o que é grande fortuna. E aí nós trabalhamos a vida inteira para acumular um patrimônio, para deixar para os nossos filhos, patrimônio esse que hoje, sem imposto de grandes fortunas, já sofre uma tributação imensa. Você paga imposto sobre tudo que você ganha, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você compra. Quando você morre, os seus herdeiros têm que pagar imposto para receber aquilo pelo qual você trabalhou a vida inteira. E no dia que vier o imposto sobre grandes fortunas, tchau, tchau, vai ser o prego no caixão desse país. Porque todo mundo que tiver qualquer perspectiva de vida vai pegar o seu patrimônio e vai embora daqui, como já aconteceu em vários outros países. Então, só para fechar o meu comentário, o que a gente está vendo aqui não é uma situação pontual, é mais um passo na concretização de um projeto de poder. Eu acho que se o governo resolveu optar pelo tapetão, é porque ele sabe que, pelo menos nesse caso, não é uma aposta arriscada.